Se aprovada, a proposta de emenda à Constituição vai trazer mudanças, como o fim da reeleição no Executivo, expansão de mandatos para parlamentares e eleições unificadas para todos os cargos a partir de 2034. O direito à reeleição para cargos do Executivo não era previsto na Constituição, mas foi introduzido em 1997. Uma comissão do Senado manifestou-se favoravelmente a uma proposta de emenda à Constituição. Agora essa matéria tem que ir lá para o plenário do Senado, para todos os senadores votarem. Para isso ser aprovado, precisa de uma maioria qualificada de 3/5 dos senadores. Depois, ainda, essa mesma proposta tem que ir para a Câmara lá e também ela tem que ser votada por 3/5 dos deputados de maneira favorável. A PEC impede os políticos que ocupam cargos no Poder Executivo, como presidente, governadores e prefeitos, a se candidatarem a um segundo mandato consecutivo, mesmo tendo deixado o cargo 6 meses antes da eleição. Em troca, esses políticos recebem um mandato com a duração de 5 anos, ao invés do que acontece hoje, um mandato que dura 4 anos. Na prática, a reeleição e os mandatos de presidente, deputados e vereadores ficariam da seguinte forma: eleitos em 2026, com mandato até 2030 de 4 anos, com reeleição. Eleitos em 2030, mandato até 2034 de 4 anos, com reeleição caso seja o primeiro mandato. Já os eleitos em 2034 terão mandato até 2039 de 5 anos, sem reeleição. A regra de reeleição não se aplica ao cargo de deputado. No caso de reeleição e mandatos para prefeitos e vereadores, ficaria da seguinte forma: os eleitos em 2024 terão mandato até 2028, de 4 anos, com reeleição. Eleitos em 2028, mandato até 2034, de 6 anos, sem reeleição. Eleitos em 2034 terão mandato até 2039, de 5 anos, sem reeleição. A regra de reeleição não se aplica aos vereadores. É importante nós nos lembrarmos que a reeleição foi obtida por caminhos bastante questionáveis, eu diria que até espúrios, no final do primeiro mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que obteve êxito em aprovar a possibilidade de reeleição. A reeleição é sempre um problema. Mas, na verdade, essas duas propostas, elas têm muito mais a ver com as relações entre executivo e legislativo do que um olhar atento para a sociedade civil, para o cidadão, para a cidadã, no sentido de reformar o sistema político de maneira que os eleitos, as eleitas, sejam mais responsabilizáveis e haja uma maior identificabilidade, é assim que a ciência política caracteriza essa relação, entre eleito e eleitor. Nós estamos diante de mais um tratamento não muito sério de uma questão muito séria, que é a reforma do sistema político. Com as mudanças, a PEC unifica as datas de todas as eleições municipais, estaduais e federais. Com a aprovação, não haverá eleição alternada para o Senado. Atualmente, os senadores são eleitos a cada 4 anos, com a renovação de 2/3 do Senado em uma eleição e 1/3 na seguinte. Na nova fórmula, todas as 81 cadeiras do Senado estarão em disputa a cada 5 anos. 1/3 dos eleitos em 2022, mandato até 2030. 2/3 dos eleitos em 2026, mandato até 2034. 1/3 dos eleitos em 2030, mandato até 2039. 2/3 dos eleitos em 2034, o mandato será até 2039. Eleitos em 2039, mandato até 2044. Tudo isso requer um amadurecimento, um debate político, ouvindo, inclusive, cientistas políticos, especialistas da área, para que não seja feita uma mini-reforma na base do atropelo. Nós já vivemos, nos últimos anos, situações desse tipo. Não se faz mudança com a devida
parcimônia, com a devida cautela, e depois tem que se voltar atrás rapidamente. Se aprovadas, as alterações devem transformar o direito e o dever do voto de cada cidadão. Eu acredito que na rotina do cartório em si, até não teriam tantas mudanças, né? Haveria sim uma diminuição do trabalho, né, em relação às eleições que são feitas atualmente de 2 em 2 anos. Mas, por outro lado, claro, né, a nossa preocupação é sempre com o eleitor, né, nem tanto em relação ao trabalho, mas em relação ao eleitor, que ele possa ter sempre, né, aquela possibilidade sempre de discutir, de entender o que está sendo discutido, de, por exemplo, perceber ali aquela eleição a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, de cada um ter a sua importância, né? Então ele prestar atenção nisso, conseguir focar nisso, né? As eleições a cada 2 anos são boas, elas melhoram a democracia. E, finalmente, 5 anos por quê? Será que 4 mais 1 resolveria ou traria alguma vantagem significativa para a continuidade administrativa? Não me parece que não tenha qualquer elemento comprovando isso. Repito, me parece uma medida tomada por uma discussão de um pequeno grupo, sem a participação do maior interessado. E o maior interessado somos eu e vocês, eleitores e eleitoras.